Conhecidos como os leões de Tsavo, estes animais se tornaram lendas da construção da ferrovia, marcando a história com seus ataques ferozes e implacáveis. Junte-se a nós enquanto exploramos os eventos que tornaram estes animais lendários, deixando uma cicatriz na construção da ferrovia do Uganda. Em 1898, um engenheiro civil britânico chamado John Henry Patterson foi contratado pela Companhia Britânica da África do Leste para supervisionar a construção de uma ponte sobre o rio Tsavo, no Quênia. Patterson chegou à cidade portuária de Mombasa, no litoral da África Oriental, em 1 de março e viajou para Tsavo, a 160 quilômetros da costa, onde ele encontrou uma paisagem marcada por árvores baixas e espinheiros. Em poucos dias, Patterson soube que 2 leões estavam rondando a região e que alguns trabalhadores indianos estavam desaparecendo. Esse foi o começo de uma série de ataques que durou cerca de 9 meses. Os leões inicialmente não conseguiram ter sucesso em seus ataques, mas com o tempo tornaram-se mais corajosos e experientes, tornando as pessoas sua presa predileta. As cercas de espinhos não conseguiram deter os leões, que encontraram pontos fracos na estrutura ou simplesmente pularam por cima delas. Incêndios ou mecanismos de som também não os intimidaram. Os trabalhadores começaram a culpar Patterson pela chegada dos leões e, em seguida, começaram a acreditar que os leões eram demônios e que eles não poderiam ser mortos. Eles acreditavam firmemente que os espíritos revoltosos dos antigos chefes locais haviam assumido a forma de leões para protestar contra a ferrovia que estava sendo construída em seu território e parar o seu progresso como vingança por terem sido insultados. A construção da ponte chegou a parar por 3 semanas enquanto os trabalhadores aterrorizados fugiam das áreas de ataque. Apesar de todas as medidas tomadas para proteger os trabalhadores, como cercas de espinhos, fogueiras durante a noite e um rigoroso toque de recolher após a noite, os ataques aumentaram vertiginosamente. Patterson ficou de vigia durante várias noites, sem resultado, e até construiu uma armadilha em um vagão de trem. Mas quando um dos leões finalmente caiu no seu cerco, os atiradores indianos que estavam de guarda ficaram tão apavorados que só conseguiram acertar o leão de leve. O fato mais impressionante era o modo incomum de abordagem dos leões que atacavam sempre em dupla, de forma estratégica e coordenada. Segundo relatos, durante esses meses, os leões foram responsáveis por cerca de 140 mortes, embora o registro oficial atribua apenas 28. Eles também foram responsáveis por dizimar a população local, de que não existe nenhum registro oficial. De acordo com a versão do coronel Patterson, os leões caçavam em conjunto e arrastavam suas vítimas para uma caverna para devorá-las. Várias teorias foram apresentadas para explicar o comportamento anormal dos leões, como 1. O desequilíbrio ecológico. Alguns sugerem que a construção da ferrovia alterou o ecossistema, levando a uma falta de presa normal para os leões e levando-os a procurarem humanos como alimento. 2. Doenças. Outras teorias apontam para doenças como a rabia como uma possível causa para o comportamento agressivo dos leões. 3. Aspecto cultural. Alguns teóricos apresentam a ideia de que os leões foram assimilados a uma figura mitológica ou cultural pelas pessoas da área, o que poderia explicar o porquê deles serem vistos como demônios pelos trabalhadores. Em 9 de dezembro de 1898, Patterson finalmente teve uma oportunidade de enfrentar um dos leões. Na manhã do mesmo dia, os leões atacaram um dos acampamentos e mataram um burro. Ao seguir os rastros, Patterson descobriu um dos leões, escondido em um matagal densamente vegetado. Reunindo um grupo de trabalhadores indianos, ele ordenou que eles avançassem em direção ao matagal, fazendo muito barulho com latas e gritos. Patterson se posicionou do outro lado do matagal e aguardou. Como ele esperava, o leão, perturbado pelo crescente barulho, abandonou a presa morta e correu diretamente na direção de Patterson. O caçador apontou e puxou o gatilho, mas o rifle que ele havia recebido emprestado falhou. Patterson acreditava que o leão ainda poderia voltar à noite para comer o burro morto. Então ele ordenou que fosse construída uma torre a cerca de 3 metros da carcaça. Como não havia nenhuma árvore adequada na área, a torre foi construída com 4 postes cravados no solo, inclinados para dentro e com uma tábua no topo que servia de assento. À noite, Patterson se posicionou na torre e esperou. Horas depois, na escuridão, ele ouviu o leão se aproximando pelo mato. Entretanto, em vez de atacar a carcaça do burro, o leão ficou mais de 2 horas circulando a torre e rugindo. Com os nervos à flor da pele, Patterson esperava que o leão tentasse escalar a frágil estrutura ou saltar para ele. O caçador estava prestes a ceder à tensão quando uma coruja se esbarrou em sua cabeça, assustando-o ainda mais. Patterson finalmente conseguiu distinguir a silhueta do leão o bastante para tentar um tiro. Em resposta, o leão rugiu e começou a saltar em todas as direções. Patterson não podia mais vê-lo, mas continuou atirando na direção dos barulhos. Finalmente, eles cessaram. A princípio da manhã,
Patterson desceu da torre e encontrou o leão morto. Ele havia sido acertado 2 vezes, uma bala no peito, que atingiu o coração, e outra no membro traseiro. A morte do primeiro leão parece ter desestimulado o comportamento dos ataques em massa, pois Patterson relata não ter havido mais mortes causadas pelos leões depois disso. Por outro lado, ele não fornece um dia exato para o segundo ataque. Enquanto vigiava as carcaças de cabras mortas pelo leão, Patterson conseguiu acertá-lo no ombro usando uma espingarda de 2 canos carregada com balas sólidas. O leão foi derrubado, mas se levantou e fugiu antes que Patterson pudesse usar o rifle. Patterson conta que havia decorrido aproximadamente 10 dias de calma antes que, na noite de 27 de dezembro, o leão reapareceu e tentou pegar alguns trabalhadores indianos que estavam dormindo em uma árvore. Patterson só conseguiu afugentá-lo com tiros. Na noite seguinte, Patterson e seu ajudante Marina esperaram o leão em cima da mesma árvore e o felino voltou. O caçador ficou fascinado ao observar a habilidade do leão em usar cada arbusto disponível para se aproximar de forma desapercebida. Quando o animal se aproximou a cerca de 20 metros, Patterson puxou o gatilho, acertando o leão no peito. No entanto, o leão não foi derrubado e fugiu dando grandes saltos. Logo depois do amanhecer, Patterson encontrou um rastreador nativo e levou Marina, que trazia uma carabina Martini. Eles não tinham percorrido meio quilômetro quando o leão os atacou. O primeiro tiro só serviu para fazê-lo ficar mais furioso. O segundo o derrubou, mas o leão se levantou e continuou avançando. Um terceiro disparo não pareceu ter qualquer efeito. Quando Patterson tentou pegar a carabina da mão de Marina, ele percebeu que seu ajudante estava apavorado e subiu a uma árvore. O caçador não teve outra opção senão subir a árvore também. Apesar da perna traseira quebrada por um dos tiros, o leão quase alcançou Patterson. Patterson desceu da árvore imprudentemente, ansioso por aproximar-se do leão morto. O animal, no entanto, imediatamente se levantou e atacou mais uma vez. O caçador conseguiu disparar mais 2 tiros e matar o leão, que tombou a cerca de 5 metros de distância. 6 balas tinham atingido o corpo do leão e Patterson encontrou outra bala da espingarda cravada superficialmente na carne do animal. Cada leão mediu mais de 3 metros de comprimento do focinho à ponta da cauda e foram necessários 8 homens para carregá-los de volta ao acampamento. Patterson imediatamente foi declarado um herói pelos trabalhadores e populações locais, e a notícia dos acontecimentos rapidamente se espalhou. Ele recebeu telegramas de parabéns e foi amplamente reconhecido. Com os leões mortos, os trabalhadores retornaram a Tsavo e a construção da ponte foi finalizada em fevereiro de 1899. Patterson relatou as atividades dos leões em seu livro Os Devoradores de Homens de Tsavo, que teve grande sucesso e lhe rendeu uma boa quantia de dinheiro. Os crânios e peles dos leões foram vendidos para o Museu Field de História Natural em Chicago. Em 2019, uma disputa ocorreu quando o Museu Nacional do Quênia exigiu a devolução dos crânios e peles dos leões devoradores de homens para seu acervo, uma vez que esses animais representavam uma importante parte da história do país e, portanto, deveriam fazer parte da exposição itinerante que está sendo planejada pelo museu. A subespécie de leões de Tsavo era conhecida pelo fato de não ter juba, o que originou muita curiosidade. A ausência da juba dos leões de Tsavo tem sido estudada, e causas como desequilíbrio hormonal, parasitas e alimentação foram avaliadas. Um nível excessivo de testosterona poderia causar uma situação semelhante à calvície nos leões e torná-los mais agressivos. Na verdade, há documentos de casos em que leoas desenvolveram jubas devido a um desequilíbrio hormonal. Além disso, alguns cientistas também sugerem que os leões de Tsavo teriam problemas nos dentes, o que os levaria a procurar presas mais fracas como humanos dormindo. De fato, a revista Nature sugere que os ataques dos leões de Tsavo podem ser relacionados à destruição de seu habitat natural e ao crescimento desordenado das populações urbanas, o que pode ter desencadeado um processo de caça indiscriminada dos leões e de suas presas. Esse tipo de desequilíbrio na natureza não é um fenômeno isolado e tem sido relatado em outras espécies em todo o mundo, como ursos e outros animais. Infelizmente, os encontros com esses animais geralmente são fatais, devido à força e agilidade dos leões. Só um soco de leão é capaz de quebrar ossos e destruir órgãos internos, deixando a chance de sobrevivência menor que 40%.